Portanto, irmãos, a acusação aqui é gravíssima. Estamos falando de um homem, não é, supostamente, né, essa acusação que está fazendo a Jó, de um homem cujo discurso, cujos diálogos aqui são simplesmente para quê? Para praticar o mal e para tentar justificar, né, a sua iniquidade. E aí ele pergunta ironicamente, versículo 7, ele faz o caso: és tu porventura o primeiro homem que nasceu? Ou fostes formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitastes a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos, conforme eu falei com os irmãos, encanecidos vem de cãs. Cãs são os cabelos brancos. Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. O versículo 7 é interessante, irmãos, porque Deus também faz essa pergunta a Jó, não é? Ele fala assim: Jó, onde você estava quando eu formava, quando eu lançava os fundamentos da terra? Certamente você sabia, né? Porque você já era nascido. Claro que Jó não era nascido, não é, irmãos? Mas Deus está dizendo a Jó, ironicamente, isso é interessante pensar, não é? Que Deus faz perguntas irônicas a Jó, não é? Deus está perguntando a Jó de forma irônica. E aqui também. Ele está dizendo: olha, você estava lá junto com Deus, você partilhou dos seus arcanos, ou seja, dos seus mistérios, você tem um conhecimento esotérico, não é? Esotérico é aquilo que é para dentro, não é, irmãos? Você tem um conhecimento esotérico que só os iniciados sabem, só você e Deus sabem, e nós não sabemos. Isso é interessante porque, irmãos, o autor aqui fala uma coisa interessante. Nós vemos aqui, de certo modo, um embate que até hoje está presente, não é? Ou seja, quando nós nos deparamos com o problema do sofrimento pessoal e a questão da tradição religiosa. Não que uma coisa se oponha à outra, não é, irmãos? Pelo contrário, não é isso que eu estou dizendo. Mas quantas vezes nós podemos dizer, não é? Nós, às vezes, participamos de uma tradição, temos conhecimento da palavra de Deus, mas, de fato, não temos ainda conhecimento experimental com Deus. Porque Deus, irmãos, embora nós, principalmente, que somos reformados, tenhamos e reafirmemos sempre, devemos sempre reafirmar a importância do conhecimento da palavra de Deus, e não só do conhecimento da palavra de Deus lida diariamente, estudada, mas também, né, da interpretação da palavra de Deus, não é? Ou seja, a igreja desenvolve-se historicamente, não é? Deus quis que a igreja crescesse historicamente, não é, irmãos? Se pensarmos, por exemplo, podemos falar até como Benjamin Warfield. Se pensarmos, a igreja é uma criança ainda, no sentido histórico. Ela tem 2000 anos apenas. Warfield fala: não, a igreja primitiva não era a igreja dos apóstolos, nós ainda somos igreja primitiva. No sentido de que a igreja está ainda nos seus estágios iniciais. Ele tinha uma concepção escatológica, uma concepção da doutrina das últimas coisas, muito otimista, né? Para eles, a igreja ia crescer cada dia mais e se tornar dominante no mundo. Sem aqui entrar nessa questão, irmãos, é interessante pensar que, de fato, uma igreja que lá em Pentecostes começou com 120 pessoas, hoje tem aí mais de 1 bilhão de pessoas. Está dizendo que todos 1 bilhão de pessoas que falam que são cristãs? Claro que não, não é, irmãos? Mas, de certo modo, ainda é significativo que há poucos 2000 anos atrás, se pensarmos aí que outras religiões têm 4, 5 mil anos, como o hinduísmo, há 2000 anos atrás, tínhamos uma pequena, entre aspas, seita, chamada Seita do Caminho, para o Império Romano, hoje se tornou, não é, a igreja dominante, não é, que construiu o mundo tal como nós conhecemos hoje. Não dá para pensar o mundo de hoje, em qualquer canto geográfico, sem pensar na ação da igreja no mundo. Mas eu dizia, nesse sentido, por quê, irmãos? Jó, aqui, segundo eles, né, tem um conhecimento que, de certo modo, para Jó, é revelado na sua experiência pessoal. Então, nós vemos embate aqui. Por vezes, a experiência pessoal contradiz com a tradição religiosa. De certo modo, nós vemos isso na própria Reforma. Lutero, não é, tentou fazer de tudo que a teologia de sua época, sem aqui também cair em caricaturas, não é, irmãos?
que a teologia da época medieval não é a pobreza que nós imaginamos. Tinha muitos homens de Deus pensando ali, não é? Deus não deixa sua igreja desamparada. Mas Lutero, de certo modo, não é? Tentou várias das formas penitenciais e jamais conseguiu, não é? Desencilhar-se da culpa, do peso, do terror espiritual que ele sentia. O próprio Ratzinger, Bento XVI, o Papa, dizia e elogiava o sentimento religioso de Lutero, porque de fato nós temos ali o homem confrontado com o problema da culpa, como aqui Jó também e seus amigos, de certo modo. Como que o homem impuro, que tem noção, quando iluminado pelo Espírito Santo, de sua podridão moral, de sua podridão espiritual, ele pode se aproximar de um Deus tão santo assim. E o próprio Lutero, não é, vai se debater com essa dificuldade. E muitos, não é, a maioria ali não soube responder a ele. De modo que nós vemos ali uma transformação do próprio Deus que traz um vigor novo à sua igreja. Se cremos que a igreja se desenvolve na história, e se cremos que Deus é providente, irmãos, não podemos esquecer também que Deus intervém continuamente na história e na história da sua igreja, não é? Não somos aqui gnósticos, nem somos fossilizados para que Deus não traz sopros de avivamento para a sua igreja, claro que traz. Então aqui Jó está nessa questão também, irmãos. A sua experiência pessoal, a sua experiência de sofrimento pessoal, não é respondida pelos tratados que ele faz, que Bildade e os outros amigos de Jó trazem a ele. O autor aqui diz algo interessante. De certa maneira, os amigos representam o conhecimento religioso objetivo, os amigos de Jó no caso. Jó, porém, não consegue mais harmonizar este conhecimento com sua experiência pessoal, com o que se lhe mostra, com seu saber. Assim, dá-se um desacordo entre Jó e seus amigos também quanto à questão, quanto ao problema, quanto à dificuldade. Não é só como um modo que Deus lida com o homem, mas também sobre a própria situação do homem perante Deus. Isso é interessante pensar, irmãos, por quê? Porque, de certo modo, nós cremos um Deus que também se relaciona com cada um de nós. Conforme eu falei, é importante conhecermos a palavra de Deus, conhecermos em profundidade os versículos, os capítulos, conhecer em profundidade também a teologia já sistematizada, mas acima de tudo, nós cremos num Deus que se revela ao homem pessoalmente. A palavra de Deus eu não devo me encerrar no conhecimento da palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus deve me levar a um conhecimento mais profundo do próprio Deus. Como diz Van Hooser, Deus não se revela por meio de conceitos. Embora os conceitos teológicos sejam importantes para entender de Deus, Deus se revela por meio de seu Filho Jesus Cristo, que é uma pessoa que ressuscitou e está viva entre nós. Então, por vezes, de fato, irmãos, Deus parecerá silencioso a cada um de nós. Por vezes, não é, mesmo que você tenha um conhecimento da Bíblia, mesmo que você tenha um conhecimento teológico, você saiba citar e soletrar supralapsarianismo, o que Deus exigirá de você é um relacionamento mais profundo com Ele próprio, não é? Um ganho de confiança maior na sua promessa. Quantos de nós talvez já vivenciamos isso? Não é? Sabemos muito de teologia às vezes, mas ainda não aprendemos a confiar plenamente em Deus. Isso é próprio ser humano, irmãos. Não é verdade? Isso já nos nossos próprios relacionamentos pessoais. Às vezes o marido conhece plenamente os gostos da mulher, né, o que ela gosta de fazer, né, os presentes que ela gosta, a comida, etc. Mas às vezes não está pronto, não é? Por exemplo, a confiar mais nela, a abrir mais seu coração para ela. Estou dizendo aqui um exemplo básico para nós, irmãos. Que se acontece no terreno humano, que é comum, não é? Quanto mais no terreno espiritual, entre um Deus tão grandioso e nós, criaturas tão pequenas. Por vezes conhecemos muito, e é importante conhecermos, aqui ressalto isso, não é, reforço isso, é importante, é necessário conhecer, mas o fim de tudo isso, desse conhecimento, é um relacionamento pessoal mais profundo com Deus. É saber que Deus se faz presente conosco. É saber e obedecer à vontade de Deus. É viver a dinâmica da fé. O justo viverá pela fé, irmãos. Viverá pela fé, pela confiança nas promessas de Deus.
Então ele fala, olha Jó, o que você sabe que nós não saibamos? Entre nós também há homens idosos, né? Homens de cabelo branco, homens sábios, homens conhecedores. Você acha que você é o único detentor da verdade? A sua experiência religiosa, não é? Ela não está conseguindo se harmonizar à nossa tradição. E nós, irmãos, somos privilegiados porque temos o cânone, temos a escritura já completa. Mas talvez aqui em Jó também teríamos essas dúvidas. Sabemos que a teologia, a sociologia, não é? A visão de mundo dos amigos de Jó estão em desacordo em muitas partes, talvez na sua totalidade, com a visão que a Escritura nos mostra. Porque Cristo, o homem justo, foi quem mais sofreu injustamente neste mundo. Então essa teologia meio kármica, não é? De karma, faça o bem e você terá o bem, né? De um mundo, de um universo retributivista, isso é inteiramente falso. Mas Jó não era, ou melhor, né? Ele foi mais privilegiado que muitos de nós, porque Deus falou com ele por meio de um redemoinho. Mas ele não tinha a plenitude da revelação como nós temos. E para finalizar, irmãos, versículo 11 ao 16, porventura fazes pouco caso das consolações de Deus? E olha que irônico, e das suaves palavras que te dirigimos, nós, eles já haviam acusado Jó de iníquo, de criminoso, né? Há uma certa parte que fala que ele maltratava viúvo e órfão. Isso era crime naquela época, irmãos, na lei de Deus. Até hoje no Oriente Médio, a hospitalidade é um dos grandes, não é, fundamentos da ordem social. Tanto que na antiga região ali da Arábia, não é, às vezes, quando um inimigo era mais fraco, você tinha um inimigo, e ele era bem mais fraco que você, ou você era mais fraco que seu inimigo, você chegava na casa dele e pedia abrigo, e ele era obrigado a te dar abrigo. E aí você ficava na casa dele até que ele te perdoasse. Você quer que não aguentava mais a sua presença lá e fala, não, vai embora, está tudo perdoado. É interessante isso, não é? Ou seja, a hospitalidade é um dever tão sagrado que era inconcebível matar o seu próprio inimigo que estava na sua casa. E lembremos que um dos pecados de Sodoma e Gomorra, as pessoas tendem a esquecer isso, era não só a questão da homossexualidade, mas também da falta de hospitalidade. Tanto que quando os anjos chegam lá, eles querem abusar dos anjos. Uma coisa inconcebível, não é, irmãos? Na mentalidade ali sadia do Oriente Médio, que tem como a hospitalidade um dos seus fundamentos. Então, olha só, chamavam Jó de iníquo, de criminoso, de ímpio, de blasfemo, e aqui dizem das suaves palavras que dirigiram a ele. Por que te arrebata o teu coração? Ou seja, por que você perde o seu comedimento? Por que você perde a sua postura? Por que flamejam os teus olhos? Por que os seus olhos estão pegando fogo, né? Está olhando para mim de uma maneira completamente irada. Para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca. Para eles, Jó, a gente viu isso nos versículos anteriores, e aqui retomando, corroborando isso, Jó é um linguarudo, um homem que perdeu a noção completa. A sua língua está dando vazão a mentiras, a concepções equivocadas do mundo, a blasfêmias contra Deus, não é? A distorções do caminho piedoso e verdadeiro. E mais uma vez a pergunta, irmãos, versículo 14. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Nós lemos isso, versículo 15 do capítulo 4, não é? Vimos também anteriormente, no próprio capítulo 14, né? Não isso dito de maneira literal, mas também essa questão de que o homem não pode se apresentar puro perante Deus. Deus atribui imperfeições até mesmo aos seus anjos, diz em outra parte do capítulo do livro de Jó, Mais uma vez, e o que nasce de mulher para ser justo. Mais uma vez, aqui se assevera isso, da impossibilidade de o homem apresentar-se puro perante Deus.
Eles estão dizendo o seguinte a Jó: Jó, confia